As pessoas, infelizmente, elas pensam naquilo que elas não querem o tempo todo. O que é esse tal de inteligência emocional? O que é isso? O que é? Né? Se eu falo inteligência emocional, então tem o burro emocional. Como é que é o ignorante emocional? Ignorante emocional. Se existe inteligência emocional, existe o ignorante. O ignorante é aquele que ignora, é aquele que não sabe, aquele que não percebe. De repente a emoção já veio, de repente o comportamento já veio. Vamos entender que a emoção, você não consegue dominar a emoção, interferir na emoção depois que ela veio. Porque a emoção nada mais é do que uma química hormonal mandada, seja pelo cérebro, pelas adrenais ou qualquer outro órgão que faça esse processo. Mas você controla os seus comportamentos. Nós temos paradigmas, nós temos moldes mentais, formas de pensar que geram pensamentos, que geram emoções. A emoção, ela libera um hormônio no corpo. O hormônio vem da palavra hormon, que significa pôr em movimento. Toda vez que eu tenho uma emoção interpretada pelos meus pensamentos, vai gerar um hormônio que vai fazer com que eu tenha um comportamento. Esse comportamento eu consigo controlar. Quando eu controlo isso, as minhas atitudes, eu já tenho uma inteligência emocional, ou seja, a inteligência da emoção que veio, eu consigo controlar isso. Mas tem um nível onde você consegue controlar antes mesmo dela vir, fazer até com que nem tenha mais a emoção, de acordo com que você expande a consciência e não precisa mais desse movimento automático aí. E isso é maravilhoso, gera muita paz na nossa vida. O que você tem feito, né, para utilizar aí esse trabalho dos destravar das inteligências emocionais? Aonde você vê as pessoas travadas? Por que elas se travam? Você falou de paradigmas. Quais são esses paradigmas? Por que essas pessoas travam? Falando com você, mestre Manuel. Show. Uma das características das pessoas que mais sofrem com as emoções e não controlam as emoções é exatamente porque elas estão nesse cérebro reptiliano no automático, no estado de sobrevivência. Então elas estão sempre em estado de sobrevivência, o tempo todo buscando alguma coisa negativa. As pessoas, infelizmente, elas pensam naquilo que elas não querem o tempo todo. Então, a nossa mente, ela não sabe o que é futuro, o que é passado. O que você chama de futuro nada mais é do que imaginação. E o que você chama de passado nada mais é do que memória. E quando você traz uma imagem para sua mente, automaticamente, quando você dá significado, quando você dá importância para aquilo, ou seja, você se importa para dentro da imagem, gera química, fazendo com que você sinta como se fosse real. Então, todas as vezes que você pensa naquilo que você não quer, que é talvez o maior dos problemas, as pessoas não controlam os pensamentos. O pensamento vem, ela já entra dentro daquele pensamento, se envolve naquilo como se já fosse real e sente a emoção, tendo comportamentos. Por exemplo, vamos abrir uma empresa, a pessoa trava, porque ela pensa numa possibilidade negativa fantasiada pela mente no futuro com base no passado dela. Toda a estrutura de pensamento, ao invés dela ver pessoas que foram sucesso, ela vai olhar e vai lembrar talvez lá do avô dela falando que bom mesmo era CLT, que era seguro, dava estabilidade. Então toda vez que vai para o futuro, eu vou abrir uma empresa, eu vou lançar um canal no YouTube, eu vou escrever um livro, vou fazer tal coisa, vem aquela vozinha lá em cima falando assim, não, fica quieto no CLT, vai trabalhar para os outros, porque é muito mais seguro. Ou quando você vai com o intuito de querer riqueza, vem uma voz dizendo que o dinheiro é o causador de todo mal, que o dinheiro é sujo, vai lavar a mão, menino, né? Você tem que limpar porque o dinheiro é sujo, os ricos são maus. Isso são paradigmas. Paradigmas são um conjunto de programações que comandam os seus comportamentos habituais. E mais de 90% dos seus comportamentos, na maioria das pessoas, infelizmente, quase que é inconsciente. As pessoas simplesmente refletem e não pensam. Pensar requer questionamento, criação,
e as pessoas estão sempre refletindo. Imagina um espelho, ele não cria uma imagem, ele reflete uma imagem. No seu subconsciente tem um monte de imagem, tudo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a tua infância. E ali tem traumas, tem gritos, tem certezas, coisas que você acha que é daquela forma, e você age em função daquilo sem ao menos raciocinar, sem questionar, sem usar o seu neocórtex, fazendo com que você agora tenha comportamentos inconscientes, automáticos e resultados da mesma forma. E aí você fala, pô, mas minha vida não tá andando. Quem aí sente que tá girando num ciclo vicioso, sempre tendo os mesmos resultados? Olha para trás, olha para 5 anos atrás, e o que mudou da sua vida até agora? Teve grandes mudanças, ou deu uma piorada um pouquinho, ou deu uma subida um pouquinho? Geralmente, se você está nesse mesmo ciclo, é porque você está apenas refletindo. Comenta aí, participa com a gente aqui, e comenta aí como que está a sua vida, como é que tá as suas emoções. Você está gerindo suas emoções ou elas estão gerindo você? Boa, boa. Fantástico, gente. Indomáveis.